Muito boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos, que estão aqui presenciais conosco, e aqueles que irão ver esse estudo, essas reflexões, essa leitura sobre o mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso. A sua história é contada no livro de Atos, escrito por Lucas, e o nosso objetivo é saber como é que é o início dessa história, para depois entrarmos propriamente nos conteúdos e em tudo mais que ele deixou, quando em comunicação com todas as igrejas, né, que ele denominava de eclésias, é um termo que vem do grego, e que quer dizer reunião em boa companhia. Então, vamos fazer a nossa prece. Graças te damos, Pai, amado Mestre Jesus, querido mentor Paulo de Tarso, aos guias e amigos espirituais, aqueles que se encontram aqui. Dai-nos, amigos, queridos, a vossa proteção, a vossa luz, a vossa inspiração. Olhai por todos aqueles que precisam, pelos irmãos necessitados, pelos irmãos sofredores, e que a luz que aqui se faz de esclarecimento em torno da figura de Saulo, de Paulo e do Mestre Jesus possa chegar a todos. E assim, certo da vossa presença e da vossa companhia, damos início ao nosso estudo de Cartas de Paulo, na tarde de hoje, dando juntos todos, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, novamente explicando, né, por que em Cartas de Paulo estamos lendo, estudando, refletindo sobre o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Sabemos que o livro, né, assim são chamados, todos eles. Mateus é um livro da Bíblia, Marcos é um livro, Gênesis é um livro, né? Então, a Bíblia é composta de vários livros, e Atos é um desses livros. Atos foi um livro escrito por Lucas e trata de tudo aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos após o retorno de Jesus ao plano espiritual. E é nesse contexto que Saulo, ainda Saulo, começa a adentrar no grupo daqueles que se chamavam seguidores de Jesus, os do caminho, né, para constituir a história grandiosa do apóstolo Paulo, que levou o Evangelho através de suas viagens, da fundação de vários locais de estudo entre os gentios, que eram aqueles não-judeus, e que muitos analistas, muitos estudiosos, julgam que sem Paulo, talvez não houvesse cristianismo. Talvez os ensinamentos de Jesus tivessem ficado limitados apenas a ser mais uma seita judia. E hoje, a gente aqui está bem acompanhado, vamos ter um irmão, um amigo ilustre, nos ajudando aqui na leitura. Vamos lá, Vidal? Boa noite a todos. Eu sou apenas o leitor. Então, a minha função é ler. Vamos. E comentar, fica à vontade. A defesa em hebraico. Continuação.
Continuação do ponto que se parou no último estudo. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ao ouvirem que lhes falava em dialeto hebraico, fizeram mais silêncio. E aqui, Vidal, Saulo estava falando ao povo, né? Ele pede para falar ao povo. Ele tinha sido preso em Jerusalém por acusação, porque os únicos que poderiam matar seriam romanos. Saulo foi preso, acusado de blasfêmia, acusado de apoiar o cristianismo. Seria julgado pelo Sinédrio, que era o templo dos judeus. E tem mais, né? Nós vimos no último estudo que ele falou do alto da muralha de uma prisão para o povo que estava ali querendo a morte dele. Ele falou para uma turba bastante acirrada e que pediu o sacrifício dele. Então tem que pensar para quem ele estava falando. Pediu para os romanos liberarem, quando os romanos perceberam que ele era uma pessoa culta, e liberaram a que ele se comunicasse. Né? Então, continuando, ele disse: Eu sou um homem judeu, gerado em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, educado junto aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos pais, sendo zeloso de Deus, assim como todos vós sois hoje. E aqui, Vidal, ele toca em pontos importantes, né? Muito importante. Ele chama o nome de Gamaliel, que era um dos membros do Sinédrio, né, mais importantes, mais conhecidos, mais respeitados. Ele diz aqui que, com exatidão, ele segue a lei dos pais, a lei de Moisés, a lei de Deus, deixada no Monte Sinédrio. Vamos lembrar, e Paulo coloca aqui também, sou judeu. Então, eu acredito, eu sigo, eu creio na lei dos pais, na lei de Moisés, sendo zeloso com Deus, sendo cuidadoso, respeitando essa lei de Deus, como todos vós sois. Então, ele se coloca numa mesma posição que os seus acusadores. Assim como todos eles seguiam as leis de Deus, ele também seguia. Ele não só se coloca na posição da turba para a qual ele estava falando, como também dos mandantes da própria prisão dele. Ele vai mostrar aqui à frente que ele pertencia aos quadros do Sinédrio e que ele tinha tido um papel importante nas perseguições religiosas, para depois fazer o contraponto da virada. Então, perseguir este caminho até a morte, amarrando e entregando às prisões tanto varões quanto mulheres, do que também me é testemunha o sumo sacerdote e todos os anciões, ou seja, os mandantes da prisão dele são testemunhas de que ele pertencia a esse quadro, junto dos quais recebi epístolas para os irmãos, ou seja, recebeu as ordens para ir a Damasco, a fim de conduzir para Jerusalém os que lá estivessem amarrados para serem punidos. Então, ele era obediente às ordens dos sacerdotes. E sucedeu que, enquanto eu ia, estando próximo de Damasco, repentinamente, por volta do meio-dia, brilhou ao meu redor uma grande luz do sol. Interessante, outro contraponto aqui. Uma grande luz se destacou no sol de meio-dia. Ou seja, mais forte que o sol. Caí no chão e ouviu uma voz me dizendo: Saul, Saul, por que me persegues? Eu respondi: Quem és, Senhor?
Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo contemplaram a luz, foi um fenômeno coletivo, mas não ouviram a voz daquele que estava falando comigo. Eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco. Lá te serão ditas todas as coisas a respeito das quais te foi ordenado fazer. Como eu não via em detalhes por causa da intensidade daquela luz, fui conduzido pelas mãos dos que estavam comigo. Cheguei a Damasco. Como não vi em detalhes, ele ficou cego. Ô, Vidal, Oi? e onde a gente fala aí de fenômeno mediúnico e de fenômeno anímico? Porque todos viram a luz. Todos viram a Então, luz. a luz se fez presente para todos. Então, a gente está falando de um fenômeno anímico, seria isso? Pode ser entendido assim, né? Quer dizer, não depende de ter havido a ponte, ou talvez mais de um fenômeno mais do gênero da materialização, embora seja de luz, né? É um fenômeno que chegou ao nível da matéria. Mas a voz foi só ele que ouviu, né? A voz foi mediúnica, dirigida para ele. E aqui a gente observa a mudança de uma grande individualidade. Quando ele vê essa luz e naqueles pequenos instantes que se deram, a gente observa uma mudança de direção que poucos foram capazes de fazer na vida, né? Foi o ponto de virada dele, né? Foi o ponto que ele foi tocado. Ele não tenta, como talvez nós fizéssemos. O Senhor é Jesus, né? Eu não estava sabendo muito bem da história. Inventar uma desculpa, inventar uma historinha, né? Ele se submete imediatamente. Imediatamente, reconhecendo a luz, né? Sendo sabedor, ele entende tudo que estava, talvez, no Antigo Testamento da forma mais correta. Mas, mesmo assim, né, ele ainda fica muito tempo, né, no deserto, em meditação, se preparando para a sua tarefa, né, para a sua missão, que ele cumpriu tão bem. Né? É a transição, né? As coisas não funcionam no estalar de dedos. Ele compreendeu a necessidade, mas ele tinha que trabalhar o interior dele. Ele tinha que fazer o parto do homem novo. Aquela história, preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Tem um tempo de gestação. Foi o tempo de gestação dele. Uhum. Vamos continuar? Vamos. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha o testemunho de todos os habitantes judeus, vindo e colocando-se junto a mim, me disse. Isso quando ele chegou em Damasco, ele foi procurado pelo Ananias, que era um senhor. Me disse: Saul, irmão, recobra a visão. E na mesma hora eu ergui os olhos para ele. Ele disse: o Deus dos nossos pais previamente te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da boca dele. Porque serás para ele uma testemunha junto a todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, mergulha-te e lava-te dos teus pecados, invocando o nome dele. E depois sucedeu que, depois de eu retornar a Jerusalém, Paulo falando dele mesmo, enquanto eu orava no templo, ele recuperou a visão, foi para Jerusalém, foi ao templo, entrou em oração e entrou em êxtase. Teve lá uma espécie de um desdobramento.
E aí a gente lembra, né, lá do Livro dos Espíritos, que a gente estudou, emancipação da alma, né? Isso. O êxtase, a dupla vista. Então, Paulo teve desses fenômenos de emancipação da alma. Saulo, né? Saulo. Ele ainda não tinha Ainda se transformado. E vamos lembrar mais uma vez que ele está dando esse testemunho para aqueles que pediam a sua prisão. Ele está falando para o povo do alto lá dos muros da prisão. Eu entrei em êxtase e vi aquele que estava falando comigo. Apressa-te e sai depressa de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles mesmos sabem que eu estava encarcerando e açoitando nas sinagogas os que creem em ti. E quando era derramado o sangue de Estevão, a sua testemunha, eu também estava próximo, concordando e guardando as vestes dos que estavam eliminando. Mas ele, a aparição, disse para mim, vai, porque eu te enviarei para as nações Distantes. Aí a gente percebe aqui, por que Paulo? Por que alguém que estava tão do outro lado? Justamente por causa disso. Foi uma conversão de maior valor. Os apóstolos, falando a mesma coisa que Paulo falava, não teriam um peso tão forte, não teriam impactado tanto lá no coração do judaísmo, porque foi um deles que trocou de lado. Isso deve ter pesado muito na época. E um que estava sendo preparado para ser o grande perseguidor dos judeus. Ser o grande líder, né? Exatamente. Dos cristãos. Das perseguições. E como é que será que as pessoas, os judeus, né, mais ortodoxos, receberam, primeiro, esse testemunho de que ele era igual a eles, e, em seguida, um relato do encontro com Jesus? Primeiro, eles escutaram, ouviram-no até este momento, e levantaram a voz dizendo, leva da terra o tal, pois não é adequado ele viver, ou seja, mata-o. Enquanto eles, a turba, estava gritando e arrojando as vestes e lançando poeira para o ar, ordenou que Iliarca, que é lá o tribuno romano, mais que é um tribuno, é um comandante de 1.000 homens, ordenou que Iliarca, eram dois, na verdade, isso aqui não é muito claro no texto, mas havia um que tinha sido beneficiado por Jesus e que tentou proteger Saulo. E havia um outro que era um gentio, e nem romano era, e que não tinha dó nem piedade. Este outro, o primeiro pediu para que o segundo assumisse, que eles iam se recolher para pensar no que fazer. E o segundo mandou prendê-lo e açoitá-lo. Fosse ele conduzido para a fortaleza, tendo dito para ele ser interrogado. Interrogatório lá era com chicote. Então, as palavras de Jesus, né, se confirmam, né? Que quando ele entra em êxtase, né, Jesus fala para ele sair daquela terra que ele não seria ouvido ali. Não seria ouvido ali. A fim de saber por que causa assim clamavam contra ele. Assim que o atacaram com correias, quer dizer, quando os romanos, agora já foi recolhido, não está mais perto da multidão, está no interior de uma cela, vem o romano lá com um chicote, e quando começa a chicoteá-lo, ele percebeu que não tinha mais saúde para aguentar mais um açoitamento.
ele já tinha aguentado várias, né? Ele já tinha sido quase morto umas 2 vezes, pelo menos. E não podia morrer. Ele ainda tinha o que fazer, ele tinha uma missão para fazer. Naquele momento, alguns pensam que ele amarelou, que ele se intimidou, que ele ficou com medo. Não, ele foi prudente e se preservou, porque ele apelou. Assim que o ataram com correias, Paulo disse para o centurião de pé se ele era lícito açoitar um homem romano não julgado. A família de Paulo tinha comprado cidadania, ele era romano. E não podia ser chicoteado daquela maneira e ser um julgamento, ser uma condenação. Quando o centurião escutou isso, quem amarelou foi o centurião. Aí ele foi no quiliarca. Ó, o que você está fazendo? Esse aí é um homem romano, esse homem é romano. O quiliarca veio e disse: dize para mim, você é mesmo romano? E Saulo respondeu: sim. Daí o quiliarca colocou o galho dentro. Eu adquiri a minha cidadania com muito dinheiro. Aí Paulo ainda deu uma esnobada. Eu nasci assim. Não comprei, não. É possível que o pai dele tenha comprado. Mas eu nasci assim. Imediatamente, então, os que estavam prestes a interrogá-lo, ou seja, chicoteá-lo, se afastaram dele. E o quiliarca teve medo, quando soube que era romano, porque tinha amarrado ele. Tinha feito algo que não podia ter feito. Tinha cometido lá uma imprudência. E se ele reclamasse aos juízes lá de direito, podia sobrar para o quiliarca. No livro Paulo e Estevão, né, tem uma passagem que fala do retorno de Paulo para tentar buscar a família, buscar tentar o pai, né? E tá dito lá, né, psicografia de Chico Xavier, que a família de Paulo era uma família muito bem abastada, tinha várias terras, e é muito possível que ele tenha comprado esse título de cidadão, né? Ele não mentiu porque o pai comprou para a família, então ele já nasceu romano. Mas ele meio que intimidou o outro. O outro eu comprei. Não, eu nasci assim. Então eu tô suprindo você nesse aspecto. Porque talvez o pai tenha comprado, né? E ele já nasceu assim, né? Ele já nasceu. Não, o quiliarca não, o segundo quiliarca, ele era, acho que um egípcio. E aí ele comprou e pagou caro. Peraí, eu comprei e pagou caro. Como é que você aqui, nessa situação, você conseguiu comprar? Não, eu já nasci assim. Tem outra coisa interessante aqui, aparece esse termo. Vamos examinar a fundo a questão. Questionar e interrogar. Na época, isso era um termo jurídico, mas na prática era torturar o acusado para o acusado confessar. Muito bem. Então, pararam, ele não foi chicoteado. No dia seguinte, foi levado para o Sinédrio. Aí, o primeiro quiliarca, o que estava simpático a ele, levou ele para o Sinédrio, levou para frente dos sacerdotes e começou o questionamento. No dia seguinte, querendo saber com certeza o motivo por que estava sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse os sumos sacerdotes e todo o sinédrio, conduzindo Paulo para baixo, colocou de pé junto a eles. Esse texto aqui não faz a distinção entre os dois quiliarcas. O primeiro quiliarca faz isso de propósito. Convoca o sinédrio para discutir a questão e leva Paulo para lá. Mas nesse texto deixa claro que os romanos eles não interferiam nas questões religiosas dos territórios, né, que eles conquistavam. Eles não interferiam. Conquistavam, colocavam um governador, um governante ali, e os habitantes é que resolvessem as suas... Sim, mas meio que assim como Jesus, os sacerdotes queriam jogar a conta para cima dos romanos. Para que ele fosse morto, né? E aí é contra isso que Pilatos se insurgiu, e nesse caso aqui, o quiliarca não tinha a posição de um Pilatos. O governador não estava na fortaleza, estava fora, ele tinha que tomar alguma providência. Então, vou fazer uma confrontação agora, vamos colocar um de frente para o outro. Colocou.
Fitando o sinédrio, disse Paulo: varões, irmãos, eu tenho sido um cidadão diante de Deus com toda boa consciência até esse dia. E aí a gente vê aqui, Vidal, Diga. a eloquência de Saulo, né? Quando ele abria a boca, não tinha para ninguém. Um dia falando ao povo diretamente que queria que ele morresse, depois enfrentando uma situação em que ele se coloca muito bem perante aos romanos, e agora diretamente com aqueles com quem ele lidava, né? Dos Exato. quais ele obedecia a ordens, né? E havia uma coisa interessante, né? Isso daí não é logo depois, aquele trecho que ele declarou lá, para quem pegou o bonde andando, ele falou do passado, já tinha a conversão dele, já lá se vão vários anos, e ele já andou o mundo neste momento. E andou o mundo a pé e com muito sacrifício e com muita chicotada. Então, o corpo dele já estava acabado. Uhum. Olhava para ele, via lá um barbudo, todo cheio de cicatrizes, magro, esquelético, adoentado, pouca energia. Não dava nada por ele. Quando ele abria a boca, o jogo virava. Tanto assim, o que o Ananias fez nesse momento? Não deixou ele falar. Assumiu. Começou, olha, ordenou que estava ao seu lado e bater em boca com ele. Então, a ideia era tumultuar mesmo, não dar espaço para ele. Então, disse Paulo, Deus está prestes a bater em ti, parede caiada. Lembrando aqui Jesus, né, falando dos túmulos. Tu estás Sepulcros caiados. brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Tu estás sentado, julgando-me segundo a lei, e ordena baterem em mim. Que ele mandou mesmo baterem, acho que até descotearam na boca, não sei se foi nesse momento. E aqui a gente vê como é importante o conhecimento da lei, né? Paulo, que conhecia a lei dos judeus. Ele usa um artifício aqui à frente que é de extrema inteligência. Ele não só conhecia a lei, como ele conhecia com quem ele estava lidando. Ele saiu daquele meio. Vamos ver esse artifício aqui, que é um artifício que salvou ele. Os que estavam do lado dele disseram: insultas o sumo sacerdote, que estava do lado dele, foi que o sumo sacerdote mandou bater em boca, né? Nesse caso foi Ananias. Pois está escrito que não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Quer dizer, não podia falar mal do sumo sacerdote. Agora, Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, e eram duas facções que não se davam muito bem, fariseu com saduceu, ele espertamente joga um contra o outro, porque um acreditava na ressurreição dos mortos e outro não. Aí, o que ele berra aqui? Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu como vocês. E esses saduceus estão me julgando a respeito da esperança e ressurreição dos mortos. Aí pronto. Aí ele trouxe um ponto polêmico. Quando ele disse isso, houve dissensão entre fariseus e judeus. E aí a coisa entrou em bagunça lá, a turma se dividiu, não era mais todo mundo contra ele, já era um saduceu contra fariseu e vice-versa. Pois os saduceus dizem não haver ressurreição, nem anjo e nem espírito. Ao passo que os fariseus reconhecem ressurreição, anjo e espírito. Então, ele se aproveitou disso. Houve grande gritaria. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, diziam, olha, ele se identificou com o fariseu. Aí os fariseus e escribas, não encontramos mal nesse homem. Se um espírito ou um anjo falou isso com ele, qual é o problema? Nós acreditamos em espíritos e em anjos. Aí aumentou a bagunça. O quiliarco romano lá, quando viu a coisa no nível que chegou, para, antes que eu perca o controle aqui e Paulo seja despedaçado. Aí mandou a tropa baixar o sarrafo, tira Paulo daí e vamos levar ele embora. Na noite seguinte, foi conversar com ele. Não. Na noite seguinte, não. Isso aqui agora é Paulo
tendo uma outra comunicação. Isso. Mediúnica. Na noite seguinte, colocando-se junto dele, disse o Senhor. Tem uma questão aqui, é que Paulo começou a achar que todas as comunicações vinham de Jesus. Mas, em verdade, na maioria das vezes, quem estava com ele era Estevão. Sim. Aqui não me lembro bem, aqui provavelmente já era Estevão. Mas ele pensando que é Jesus. Colocando-se junto dele, disse o Senhor: anima-te, pois assim como testemunhastes a meu respeito em Jerusalém, assim também é necessário testemunhar em Roma. O objetivo sempre foi esse, ele chegar em Roma, por caminhos tortuosos, bem tortuosos, mas os planos estavam feitos. Mas ele chega, né? Ele chega. Me passou um pensamento aqui na cabeça, né? Diga. De comparação um pouco exagerada, né? Que Paulo inteligentemente chama as facções dentro do Sinédrio, dos fariseus e dos saduceus, e coloca uma contra as outras. Isso. Imaginando lá em Brasília, né? Aquelas sessões, aquelas votações. Oposição e... Aqueles partidos, É jogo político. Senhor, excelentíssimo senhor e tal. Né? Deve ser uma coisa um pouquinho parecida, né? Exato. Vamos lá. Então, aí a turma, então, fez um plano para matar Paulo. Tornando-se o dia, realizando um motim, os judeus anatematizaram, anatemas, né? Maldições, amaldiçaram assim vítimas, dizendo não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Ou seja, fizeram um pacto lá entre eles, ó, vamos entrar em jejum pleno até esse cara morrer. Eram mais de 40 os que realizaram essa conspiração. Então, vamos ao plano. Alguns deles, aproximando-se dos sumos sacerdotes e anciões, disseram: anatematizamos sob anatema a nós mesmos. Não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, manifesta ao quiliarca, juntamente com o sinédrio, a fim de que o conduza até vós. Ou seja, manifesta, pede ao quiliarca que traz ele de novo. Vamos trazer ele de novo. Como se estivessem prestes a decidir mais acuradamente as coisas a respeito dele. Olha, aqui tem uma bagunça, agora nos organizamos, vamos fazer a coisa direita, traz ele de volta. E nós, 40 aqui, antes dele se aproximar, estaremos preparados para eliminá-lo. Então, o plano era enganar o quiliarca. Mas o filho da irmã de Paulo, ouvindo a cilada, chegando e entrando na fortaleza, procurou Paulo lá na prisão e conta tudo para o Paulo. Paulo chama um dos centuriões e diz: conduz esse jovem ao quiliarca. Claro que foi o quiliarca que era simpático a ele, pois ele tem algo para informar. Então, tomando-o, conduziu ao quiliarca e este disse: o prisioneiro Paulo, chamando-me, pediu para conduzir este jovem a ti, pois tem algo a te dizer. O quiliarca, segurando pela mão, tomando pela mão o jovem, foi para um lugar em particular e pergunta: o que você tem para me dizer? Ele disse: os judeus concordaram em te pedir que amanhã conduzas Paulo ao sinédrio, como se estivessem prestes a investigar algo mais acurado a respeito dele. Portanto, não sejas tu persuadido por eles, pois mais de 40 varões, dentre eles, estão armando uma cilada, para os quais anatematizaram a si mesmos, para não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão preparados, esperando de ti o anúncio. Então o quiliarca despediu o jovem, ordenando: a ninguém contes que você me revelou tais coisas. Vidal, e aqui a gente vê uma particularidade, porque os judeus mais ortodoxos, né, eles seguiam
fielmente os mandamentos. Sim. E um dos mandamentos era não matarás. E esses 40, né, cerca de 40, que fizeram esses pactos, né, como você bem falou, de não comer, não beber, né, enquanto não tivessem, ou comer com algumas restrições, talvez, né, não pareciam tão fiéis assim à lei de Deus, à lei dos pais, né? Eles iam na letra, não no espírito, né? E eles sempre procuram uma autojustificativa, mas se deram mal, sabe por quê? Estão em jejum até hoje. Ou não era sério, que deve ter morrido de fome. Quem não conseguiu matar Paulo, a história não conta, mas se eles fizeram a sério mesmo, eles teriam que ter morrido de fome. E a história, né? A, a cidadania romana de Paulo fez diferença aqui, porque Fez toda a diferença. ele não era qualquer um, né? Ele foi ouvido, né? O Quiliarca levou o judeu, né, que vinha trazer aquelas informações para o responsável por eles, né? Isso. E graças a isso que Paulo é retirado de Jerusalém e é mandado para onde? Mandado para se encontrar com o governador romano. E depois chega a Roma. Mas primeiro ele vai para Cesareia, né? Isso que você está falando aí agora foi uma dos assuntos de conversa que nós tivemos naquele encontro. Exatamente. Por que Paulo teve um início tão diferente dos outros? E precisava alguém que tivesse isso, que trouxesse essa bagagem para conseguir chegar onde ele chegou, para não ser derrubado antes. Uhum. Então, o Quiliarca, ele planejou o seguinte: não dá para ficar aqui, desse jeito não vai dar, não vai dar. Não confio nesses sacerdotes. Judeus. Vou tirar ele daqui. E aí pega 2 centuriões e diz: leva ele embora na terceira hora da noite. Saem escondidos 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Esse era pelo menos, praticamente, não, 2 centúrias de soldados, 2 centúrias de lanceiros, 70 cavaleiros. É quase que mesmo o contingente do Quiliarca todo. Um cidadão romano valia muito, né, naquela época, em comparação ao judeu. Né? Valia muito. E um cidadão romano que estava sob julgo de morte dos judeus tinha que ser protegido, e ele não queria ser acusado depois de não ter protegido o cidadão romano. É claro que quem fez isso foi o que era simpático, né? Ele se justificou, ele estava amparado pelas normas vigentes. Aí ele pôde fazer. Você quer que eu leia agora, Vidal? E aí você vai... Sabe. Não, você que sabe. Se quiser continuar assim, tá tudo bem. Você que fala. Eu que eu falo demais também, né? Tem que segurar. Não, deixa que eu leio. Eu leio. Vai lá. Apresentem animais de carga para que, montando Paulo, o leve em segurança ao governador Félix. Tendo escrito uma carta desta forma: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem, tendo sido capturado pelos judeus, e estando prestes a ser eliminado por eles, ao aproximar-me com a tropa e ao saber que é romano, resgatei-o. Querendo saber melhor da condenação pela qual o acusavam, o conduzi para o Sinédrio. Entrou ou eu tenho que voltar para liberar a entrada? Está participando. Entrou. Tá. Pelo qual o conduzi para o Sinédrio deles. E me encontrei sendo acusado a respeito de controvérsia da lei deles. Controvérsia, não estava respeitando a lei, havia uma controvérsia da lei. Mas não havendo nenhuma acusação digna de morte ou de amarras, prisão, que justificasse. Ao me relatarem que haveria um complô contra o homem, cidadão romano,
Imediatamente eu enviei a ti, ordenando também os acusadores dizerem perante a ti as coisas contra ele. Ou seja, não só mandou Paulo para lá, como disse lá para o Sinédrio: se vocês quiserem, vão lá reclamar com o governador. Então os soldados, conforme o que lhes for ordenado, tomando a Paulo, o conduziram de noite para Antipátride. No dia seguinte, permitindo que os cavaleiros partissem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, chegando em Cesareia, entregando a carta ao governador, também lhe apresentaram Paulo. Depois de lhe perguntar de qual província ele era, ao descobrir que era da Cilícia, disse: ouvirei a ti quando também chegarem os teus acusadores. E ordenou fosse detido no pretório de Herodes. Vamos em frente. Depois de 5 dias, demorou 5 dias, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com certo orador chamado Tértulo, os quais se manifestaram contra Paulo, o governador. Depois que ele foi chamado, Tértulo começou a acusar, dizendo: muita paz obtendo por meio de ti e ocorrendo reformas para essa nação através da tua previdência. Por todos os modos e por toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos isso com toda a gratidão. É a enrolação. Enrolação aqui para o governador, né? Isso, né? E para que não te deter mais tempo, te rogamos nos ouvir brevemente com tua equidade, pois descobrimos ser o varão uma peste. É interessante. Este varão é uma peste, provocando também dissensão entre todos os judeus por toda a terra habitada. E era o que os romanos mais odiavam, né? Ter que interferir nas questões particulares ali dos judeus. Então, eles tentavam, de todas as formas, colocar ele como um agitador, como um político, algo que incomodasse os romanos. Ele já taxaram ele de líder da seita dos nazarenos. E o fundador foi alguém que foi condenado por Pôncio Pilatos. Então, por indireta, ele era professor. Cruz para Paulo, né? O qual tentou profanar o templo, a quem também prendemos. Mas vindo que Liarca Lísias é aquele que é o simpático, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Junto dele, tu mesmo poderás, após examinar, tomar conhecimento de todas essas coisas a respeito das quais nós o acusamos. Os judeus, se unindo no ataque, asseveravam que estas coisas eram assim. Paulo, acenando para o governador a fim de lhe falar, respondeu: sabendo que és juiz desta nação há muitos anos, animadamente defendo-me a respeito dessas coisas. Podendo tu saber, não se passaram mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E não me encontrar no templo, nem dialogando com alguém, nem provocando a agitação do povo, nem em sinagoga, nem pela cidade, nem pode apresentar prova a respeito do que me acusam agora. É tudo fake news, só falou dizer isso. O Vidal? Oi. Corajoso homem. Poxa. Pediu a palavra para o governador da Judéia, né? Governador da Judéia, e chamou a turma de mentirosa lá cara a cara. Mas confessa a ti o seguinte: segundo o caminho, o qual chamam seita, presto culto ao Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas conforme a lei e o que está escrito pelos profetas. Ou seja, ele não se colocou nem como um revolucionário religioso. Eu sigo a lei, eu sigo os profetas. Está falando de mim aí, não é verdade. Tendo esperança em Deus, como eles também aguardam de que há de haver ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Muito político ele. Em razão disso, também me esforço para ter
constantemente uma consciência sem tropeço diante de Deus e dos homens. Ora, depois de muitos anos, vinha minha nação fazendo dádivas e ofertas. Vim aqui fazer rezar, fazer oferenda, nas quais me encontraram no templo purificado, não com a turma nem com tumulto. Alguns dos judeus da Ásia, aos quais era necessário se apresentarem diante de ti para me acusarem, se algo tivessem contra mim. Poderia, tinha lá, a gente poderia dizer. Ou digam, eles mesmos se encontrarem em mim alguma injustiça quando eu estava diante do sinédrio. A não ser a respeito desta voz que bradei, estando de pé entre eles, hoje sou julgado acerca da ressurreição dos mortos. Ele volta naquele ponto que era mesmo um ponto de polêmica, de briga entre judeus, entre fariseu e judeus. Isso é uma coisa antiga, todo mundo convive com isso, porque sou eu aqui, vou ter que ser morto por isso. Ele não está falando em Jesus, mal citou o caminho, assim, vamos passando. Bom, só que esse Félix aí, apesar de aceitá-lo como judeu, ele não tinha a simpatia de Lísias, né? Então, ele não dá o mesmo tratamento que Lísias deu. Conhecendo mais acuradamente as coisas referentes ao caminho, quer dizer, ele conhecia, o governador conhecia alguma coisa do caminho. Félix adiou o julgamento e disse: quando descer Lísias, quer dizer, quando Lísias chegar, o quiliarca, direi as coisas a vosso respeito. Decidirei as coisas a vosso respeito. E ordenou o centurião que o mantivesse na prisão, tendo livre custódia, não é mais como antes, é um romano, tendo livre custódia, não impedindo nenhum dos seus próprios de servi-lo, ou seja, ele poderia ter os seus próprios servos, ele só estava. Seria a prisão domiciliar, porém na prisão mesmo. Depois de alguns dias, chegando Félix com Drusila, sua própria mulher, que é judia, mandou chamar Paulo e ouviu dele a respeito da fé em Jesus Cristo. Isso aqui já foi uma conversa particular. Dialogando com ele sobre a justiça, o autocontrole e o julgamento vindouro, Félix ficou amedrontado e respondeu: não, aqui não é o... Espera aí, eu que me confundi, Lísia. Félix de Drusília, depois do Félix de Drusília, a esposa do governador romano era judia. Ele não está falando de Lísia, não. Não. E sim, aí o governador vai ter uma conversa tete a tete com ele. Mas ele não teve coragem, não. Tá bom, ok, mas não vou te dar tanta guarita assim, não. Por agora, vai-te. Tendo ocasião, te chamarei ao mesmo tempo, esperando que ele seria... tá. Essa aqui é fogo. Ele queria propina. Isso. Ele chama o Paulo, tá? Escuta, entra um pouquinho ali nas questões mais religiosas, fica meio assustado e disse: tá bom, não vou resolver agora não. E deu um espaço para ver se Paulo oferecia dinheiro para ele, para comprar a liberdade. Por isso também mandava trazê-lo frequentemente para conversar com ele. E aí? Como é que vai? O que vai ser? Conseguiu? Ao se completarem 2 anos, ele cozinhou Paulo ali por 2 anos para ver se saía alguma coisa. Ao completarem 2 anos, veio o sucessor. A coisa muda. Ele recebeu o sucessor, Pórcio Festo. E queria agradar. Aí o Pórcio Festo queria agradar com favores os judeus. Para isso, então, vamos lá. Paulo está encarcerado. É um vai e vem tremendo, né?
É um jogando para o outro, né? O tempo passando, a gente tem que acompanhar essas histórias, é bom de ver o tempo que está passando, né? É uma coisa assim, de um dia para outro, não. 2 anos ali e o outro querendo receber dinheiro para libertá-lo. Festo. Controla o tempo, Paulo, estou só lendo, tá? Tá, só mais esse para fechar. Festo, assumindo a província, subiu de Cesareia para Jerusalém 3 dias depois. Aí, quando chegou em Jerusalém, ó, o que aconteceu? Os sumos sacerdotes foram em cima. Cercaram E ele. os principais judeus, as eminências pagas da época, apresentaram-lhe acusações contra Paulo. E o Festo era recém-chegado ali, não tinha nada contra, não tinha nada a favor, ele não queria chegar também criando problema com o poder local, não era. Ouvia todos, né? Ele era político, né? Ele não ia chegar lá se insurgindo, comprando briga com o poder local. Rogaram-lhe pedindo um favor contra Paulo, que o enviasse para Jerusalém. Mas aí a história, ele estava em Cesareia, quando ele fosse para Jerusalém, olha aqui, ó, uma cilada. A ideia era matar ele. Ele não queria mais julgar, não queria mais nada. Esse cara tem que morrer e pronto. Jurado de morte. Festo então respondeu que Paulo era mantido na prisão em Cesareia. Parece que o Félix não manteve na prisão, não, hein? A gente olhar com atenção, é provável que nesses 2 anos ele deve ter tido um pouco mais de liberdade. Quando o Festo chegou, é que voltou para a prisão. Ele deve ter andado meio solto, né? Só aquele tipo assim, como ficou em Roma, lembra? Que ele podia sair para a judia, tinha que dormir na prisão. Isso. Algum regime assim. Ele próprio estando para partir para lá em breve. Festo, então, respondeu que Paulo era mantido na prisão em Cesareia e que ele próprio ia ir para lá em breve. Assim diz: os que dentre vós são poderosos, após descerem comigo, acusem, se há algo impróprio. Porque não caiu também na esparrela de mandar ele tirar ele de lá para a cilada dos judeus. Eu vou para lá, vocês podem ir comigo. E lá a gente decide isso. E permanecendo entre eles não mais que 8 ou 10 dias, voltou para Cesareia. No dia seguinte, assentando sobre o estrado, ordenou que Paulo fosse conduzido. Tragam Paulo. Quando ele chegou, os judeus que também haviam saído de Jerusalém para Cesareia rodearam ele, trazendo muitas e pesadas acusações que não podiam provar. Paulo defendia-se. Nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César pequei alguma coisa. Festo, porém, político, querendo prestar um favor aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres, depois de subir a Jerusalém, ali ser julgado acerca dessas coisas? Ora, você quer ir para. Eu te mando para Jerusalém e lá você vai ser julgado. Aí Paulo percebeu a coisa. Aí ele tomou uma decisão importante, fundamental, que mudou tudo e que não foi bem compreendido pelos cristãos da época. Disse Paulo: estou de pé diante da tribuna de César, onde devo ser julgado. Nenhuma injustiça fiz aos judeus, como tu muito bem sabes. Portanto, se cometi injustiça ou pratiquei algo digno de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo a César. Aí ele foi em cima. Meu problema é com os romanos, não é com essa turma aí. Você não pode me entregar para eles, que é uma sentença de morte. Eu apelo a César. E isso era um argumento, é como aqui, eu quero ir para o Supremo Tribunal. E como romano, ele tinha esse direito. Festus, então, depois de falar com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Ponto. Como quem diz, chega, né? Chega dessa confusão aqui. E aí que vem o plano que já estava arquitetado há muito tempo, do como Paulo iria chegar em Roma. Chegou como um prisioneiro para ser julgado por César.
E alguns do caminho acharam que ele fugiu. Ele fugiu do testemunho do sacrifício. Não compreenderam isso. Diga. As coisas foram sendo encaminhadas dentro do seu tempo, dentro da sua lógica, dentro do que era necessário, né, para que Paulo fosse até Roma. E durou 2 anos aqui, e durou mais tantos anos aqui, contato com um, contato com o outro, né, até que o que tinha que acontecer realmente aconteceu, não é? Exato. Essa ida para Roma não foi assim, né? Não se pegar o voo de meio-dia para chegar lá às 2 da tarde. E aí, muita coisa e muita conversão foi acontecendo no caminho. Bom, o próximo será Paulo diante de Agripa e Berenice, mas isso fica para a próxima. Na próxima. Né? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos.